eu não sei como é que vocês chegaram aqui, qual foi o primeiro vídeo que vocês viram aqui do canal, mas a maioria das pessoas acabou chegando aqui no meu canal pelo vídeo do Zé Pilintra, né? Pela minha história com o Zé Pilintra, que foi como eu acabei estudando mais sobre espiritualidade, entrando pra Umbanda na época. E as pessoas acabam pedindo sempre para falar um pouco mais sobre as minhas experiências com as entidades, abrir um pouco mais a mente, por assim dizer. Esse ano me pediram bastante para falar sobre a minha moça, né? De vez em quando eu falo sobre ela rapidamente, mas eu não fiz um vídeo específico. Então, o vídeo de hoje é sobre as minhas experiências com a minha moça, né? Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Pausa pro Axé. Meu nome é Juliana Sena e esse canal é para ajudar vocês a se conectarem com os guias espirituais de vocês, aí mesmo da casa de vocês, na tranquilidade e na paz da casa de vocês. Eu não sei qual a ideia vocês têm de pombagira, não sei nem como é que vocês chamam, né? Porque pode ser pombagira, pombogira, bombogira, pombondila, que é o nome que veio, moça, que muitas pessoas chamam também, protetora, não sei muito bem como vocês chamam. Eu chamo de pombogira. Para falar um pouco da minha moça, eu tenho que falar do primeiro lugar qual eu fiz parte. E no primeiro lugar que eu fiz parte, não se trabalhava com a linha da esquerda. Existem lugares assim que não se trabalha com a linha da esquerda, rola todo um preconceito, todo um afastamento em relação à linha da esquerda. Eu ainda não tinha entendido isso. Eu achei que a gira da esquerda era coisa que era interna, né? Então na minha cabeça era, tá, a gente não tá vendo a tal da linha da esquerda nessa casa porque eles devem fazer internamente. A primeira casa que eu comecei a me consultar e a me tratar tinha a linha da esquerda, foi uma das linhas a qual eu mais me conectei, me senti bem na linha da esquerda. Então, indo para um lugar ao qual eles falavam que a linha da esquerda não era boa, o dirigente chegou uma vez a falar, nunca mais eu me esqueci disso, que a linha da esquerda era suja e a gente tinha obsessão com a linha da esquerda. Então ele falou que não entendia o porquê que a gente queria se sujar com a linha da esquerda, tendo toda a linha da direita e todos os orixás da direita. E aquilo ali me quebrou. Naquele momento, aquilo ali, pra mim, eu falei, não acredito que ele tá falando isso. E muitas pessoas concordaram e eu ficava olhando e falei, cara, então eu sou de outro planeta, porque eu não sei o que essas pessoas estão falando. O que é ruim? Eu não tô entendendo isso. Porque pra mim nunca foi, né? Como é que eu posso falar de ruim de algo que salvou praticamente a minha vida? Que eu me conectei muito bem, que foi sempre muito bom pra mim. Eu não sei se vocês aqui já tiveram experiências negativas com a linha da esquerda, mas eu não tive experiências ruins com a linha da esquerda. Infelizmente, eu tive uma experiência ruim com uma pessoa que se dizia trabalhar com o Zé Pilintra. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, eu não tive base nesse primeiro lugar em relação à linha da esquerda. Dali eu já vi que eu tinha que estudar e estudar muito mais. Eu falei, beleza. Seu Zé já tinha falado que eu tinha que estudar, então bora estudar. Que eu já sei que daqui eu não vou aprender nada em relação à linha da esquerda. Pra falar a verdade, as coisas que eu aprendi lá foram muito mais com as entidades, né? Perguntando aqui e ali, eu estava sempre ali perguntando alguma coisa, tentando sugar o máximo de informação das entidades. Mas se vocês pararem para pensar, a entidade, quando ela está incorporada no médium, dentro do centro, ela tá lá para trabalhar. Ela não tá lá para ficar toda hora ensinando a gente alguma coisa. Nós temos que ter base, a gente tem que estudar, né? A gente já tem que ir com o mínimo. E se você não tem o mínimo, se você não tem nada, se você não sabe nada, você acaba sendo um peso. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Então, não só você acaba sendo um peso, como você acaba sendo ludibriado e enganado pelas pessoas. Tudo precisa de um equilíbrio. A gente tem, como a gente fala, um yin e um yang, né? Tudo precisa de um equilíbrio. E a direita e a esquerda é isso, é o equilíbrio do médium. É o equilíbrio de um trabalho espiritual. É aquela coisa mais forte do descarrego, de um trabalho mais pesado, de tirar aqueles espíritos negativos e colocá-los no lugar que eles têm que ficar. Ah, mas um caboclo pode fazer isso, um preto velho pode fazer isso. Depende. Eles conseguem sim descarregar, mas há lugares que só Exu vai, que só Pombogira vai. Então sim, um precisa do outro. É um complemento, sim. Não quer trabalhar? Beleza, tudo bem. Agora, falar com desrespeito, eu não concordo já. E era uma das coisas que mais me chocava nesse local. E é aí que começa a saga da Juliana, né? É claro que a primeira incorporação que eu tive na casa foi Pombogira. A casa que não trabalhava, que falava mal, que tinha um monte de problema com a esquerda. A minha primeira entidade foi Pombogira. Eu falei, bem, que legal. Só que, quando a gente é iniciante, eu não sei como foi pra vocês, eu não fazia ideia
Pra mim, a energia de Pombogira é tão maravilhosa quanto a energia da direita. Eu não vi tanta diferença. Eu senti muito calor, eu senti como eu posso dizer? Me senti quente de dentro pra fora, mas eu me senti confortável, eu me senti tranquila. Eu não senti aquelas coisas negativas que as pessoas estavam falando. Então, pra mim, tava tudo tranquilo. Essa casa era kardecista e umbandista. E o desenvolvimento era na mesa kardecista. Então, eu incorporei Pombogira na mesa kardecista. Então, eu tava lá, crente, que não fazia ideia nem de qual era a entidade. A pessoa que tava me desenvolvendo, fazendo as perguntas e a entidade respondendo. E eu pensando, que legal, tá respondendo tudo. Toda feliz, toda bobinha. Quando a entidade virou o rosto e falou e me fez focar o olhar no dirigente, ele tava com uma cara e eu tentando entender, pescar o que estava acontecendo. E na minha cabeça só ouvia a gargalhada dela. Eu falei, bem, algo não está certo. O que está rolando aqui? Falei, caramba, o que eu fiz de errado? E a pessoa fez as perguntas, ela foi respondendo, e a pessoa que estava me desenvolvendo era uma pessoa que era mais ou menos da minha idade, e ele riu e tal. Ela dando a resposta, assim, muito descontraída, falando com ele, assim, muito tranquila, muito respeitosa também. Só depois que eu fui chamada no canto e tomei uma bronca que eu entendi que quem tinha vindo na mesa era minha moça. Só que ele não me deixou explicar, ele não me deixou falar. Ele saiu falando, porque você fez de propósito, você que chamou, você que pediu pra vir. E eu falei, do que você tá falando? Quem veio? Eu não sei nem quem veio, quem era. Ela não deu o nome. Pedi pra chamar a pessoa que tava me desenvolvendo. E ele falou, depois eu falo com ele. Você fez de propósito, sim. Eu falei, eu não posso ter feito de propósito uma coisa que eu não sei nem que eu fiz. Eu não sei do que você tá falando. Aí ele falou assim, era Pombogira, você não sabia que era só Pombogira? Eu falei, eu sou iniciante, eu era católica até pouco tempo atrás. Agora, você falar que eu fiz de propósito já é difícil, porque eu não faço ideia do que eu fiz. E se tá errado, eu sinto muito, então me ensina a fazer o certo. E eu falei assim, ela fez alguma coisa de errado? Ele falou, não falei isso. Eu falei, então qual é o problema? Porque ela veio na mesa e aqui não é lugar porque aqui não trabalha a esquerda. Eu falei, sim, mas ela não é uma entidade minha também? Ela não tá na minha coroa? Então você vai ter que me explicar como é que se faz isso. Como é que você fala uma entidade que tá na minha coroa que ela não pode vir? Eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. Ele, tá bom, então a culpa não é sua não. Eu falei, sim, eu não sei, se você quer falar que a culpa é minha, tudo bem, a culpa é minha. E eu dava a resposta e ele ficava mais pau da vida. Eu falei, mas eu tô falando com respeito, eu não tô debochando, eu tô tentando entender. Ele, então vamos fazer o seguinte, já que a culpa não é sua e não foi você que chamou, agora você vai chamar. E quem vai desenvolver você sou eu. No próximo dia de desenvolvimento, você vai chamar a sua entidade e quem vai falar com ela sou eu. Eu falei, tudo bem. Aí ele ficou me olhando, não sei se ele não esperava essa minha resposta, se ele não esperava a minha reação. Ele, então tá bom, tá combinado? Então você vai chamar e quem vai falar sou eu. Eu falei, tudo bem. Aí chegou, era sempre às quintas-feiras. Eu passei toda aquela semana pra esperar a quinta-feira, eu já tava nervosa. Eu falei, pô, eu não sei por que eu fiz algo tão errado, assim. E eu não contei nada pra ninguém, só quem sabia eram as pessoas que estavam meio que perto de mim. Meu noivo, que também fazia parte do lugar. E quem me desenvolveu. E eu lembro que eu perguntava pra ele, eu falei assim, mas ela falou alguma coisa demais? Ele falou, não, ela é muito educada. Maravilhosa, eu amei. Eu falei, você amou, só você. Que eu tomei mó bronca. Aí ele, poxa, que pena e tal, sua primeira entidade já veio dando problema. Eu falei, tudo bem. Aí chegou o dia fatídico. Ele não me desenvolveu. Ele ficou sentado na mesa e botou o que seria o pai pequeno pra me desenvolver. Enquanto a pessoa ficava me desenvolvendo, ele ficava com uma caneta, né, batendo na mesa e fazendo altas caras, assim. Aí ele bateu e falou, chama agora. E eu, tá bem. Aí a pessoa que tava me desenvolvendo, assim, super educada, super tranquila, chama a entidade agora e se concentra nela. Eu falei assim, talvez eu não consiga, porque da última vez eu não me concentrei nela. Aí ele falou, mas você lembra da energia? Eu falei assim, seria a energia que eu sinto quando vem nas festas, quando você chama os outros guias. Tinha tido festa pra Oxóssi, tinha tido festa pra Ogum. Aí ele falou, você não vê diferença na energia? Eu falei, não. Aí ele, entendi, você não vê diferença nas energias. Então pra você foi tranquilo, foi bom. Eu falei, maravilhoso. Aí ele, tá. E ele olhava pro dirigente, aí o dirigente fazendo um monte de cara feia. Eu falei, cara... Não tô entendendo. Ele é tão bom, Ju. Então chama a sua entidade e tal, tudo bem. Porque lá o lance era esse, o dirigente era muito grosso. Tudo tinha que ser do jeito dele e as pessoas tentavam ficar contornando essas atitudes absurdas que ele tinha. Ok. A entidade veio. Então, aí, quando ela chegou, ela ficou quieta e falou assim:
eu vou falar tudo que eu tiver pra falar. Eu não vou causar mais problemas. Eu não sabia que ia causar tantos problemas. Eu não sabia que eu seria recebida dessa forma. Eu vou deixar a velha passar na frente a partir de agora. E eu vou deixar isso bem claro. Você fica tranquila. E eu só fiz, E a pessoa que tava me desenvolvendo, pensou que eu tava falando com ele. Ele falou, oi. E ela só levantou a mão, pediu assim, só um momento, por favor. Sim. E ele falou, tudo bem. Tá falando com a menina? Aí ela respondeu, tô sim. Aí ele, tudo bem. E ele ficou do lado dela esperando ela acabar. Eu não vou perder a minha paciência nem a minha postura, pode ficar tranquila. Eu falei, que bom. Porque eu não sei nem como é que vai ser daqui em diante. Ela, não, fica tranquila. Aí ele começou, primeiramente eu quero explicar que aqui na casa a gente não trabalha com a linha da esquerda. Aí ela falou assim, isso já ficou bem claro, que aqui não se trabalha com a linha da esquerda, mas você sabe que precisa da esquerda e da direita. E ele falou assim, não, claramente que precisa. Ela, sim, mas então precisa ensinar. Aí ele, não, já entendi. Ela, não, mas já entendeu, mas não faz. Aí ele falou, não, ela tem feito bastante perguntas sobre isso. Eu falei, sim, porque ela não tem formação nenhuma. Então, se ela tá fazendo perguntas, é que ela precisa de mais informação. Até aí tá tudo bem? E o pai pequeno falava, não, tá tudo bem. E ele tava falando aqui, né? Eu tava sentada assim, ela falando, e ela falando com ele, e o dirigente tava umas duas pessoas. Uma pessoa e tinha o dirigente. E ela foi virando pra olhar pra ele. Aí eu falei, não precisa ficar olhando pra ele, não. Não vai ser legal, não quero ficar olhando pra ele, não. Ela, não, mas eu quero. Falei, tudo bem. E ela ficava fitando, sabe? Olhando fixamente pros olhos dele. E ele, tipo, que olhando pro outro lado. E ela respondia a pergunta do pai pequeno, só que olhando pro dirigente. E ele fingindo que eu não tava vendo. Não teve problema nenhum você vir, ele falando, né? O pai pequeno. Não teve problema nenhum você vir. Ela, teve sim. Aí ele, não foi bem assim. Ela falou assim, tanto ela lembra quanto eu lembro, mas tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu já falei com a menina, quem vai vir agora de frente vai ser a preta velha. E eu vou ficar só do lado, tudo bem? Tá bom assim pra trabalhar? E ele respondeu que sim. Na hora, o dirigente fez assim, né, pro pai pequeno, ele foi lá, só que ele fala gritando, então deu pra ouvir. Pergunta quem mandou vir. Aí ela falou assim, eu ouvi daqui, ninguém mandou vir. Ela realmente não entende e ela não vê diferença energética. Eu vim porque eu queria passar um recado, mas não deu tempo. Eu não consegui passar o recado que eu queria passar. Aí ele foi meio que se acalmando, né? Também com toda aquela educação, só se, sei lá, porque que ele faria mais ignorância pra entidade, né? Aí ele, pode passar aí o que você quer passar. Ela falou, tudo bem. Tem mais perguntas pra fazer? Aí o pai pequeno foi fazendo várias outras perguntas, ela foi respondendo todas as perguntas que ele falou. E o dirigente ficou ouvindo todos, só que lembra que era um dia de desenvolvimento? Tava todo mundo na mesa e todo mundo começou a pescar o que tava acontecendo. E a cara do olho de todo mundo tava super arregalado. E, assim, internamente, a sensação que eu tinha é que ela estava se divertindo à beça com aquela situação. E eu falava, a senhora tá se divertindo, né? Ela falou assim, eu não sei por que tanto espanto. Eu sou uma entidade como outra qualquer. O respeito a mim é como vocês teriam respeito com qualquer outra entidade. Eu não estou entendendo isso aqui. E eu falei assim, eu vou estudar mais pra entender também. Ela, não, o que você vai entender é o como não fazer. Eu falei, tudo bem, entendi. Aí ela falou, lembra que mandaram você estudar? Então, é pra esse tipo de situação. Eu falei, legal. E a voz dela é sempre muito calma. Ela falava muito pausadamente. Assim, muito educada, né? Mas com aquele tom de deboche, assim, muito grande. Mas ela não fez deboche em nenhum momento falando com nenhum dos dois. Era só internamente ela falando comigo. Meu pai. Esperou o pai pequeno fazer todas as perguntas, ele fez. Aí ela falou assim, eu posso subir agora? Aí ele, não, pode sim e tal, mas se a senhora quiser dar mais algum recado, a senhora vai ter que dar, né, no mental. Aí ela, já entendi, pode deixar, eu já sei. Se eu tiver que dar qualquer tipo de recado, a preta velha fala por mim. Aí ele fez, tudo bem. E ela foi feita assim com a cabeça e falou pro dirigente, o senhor quer fazer mais alguma pergunta? O senhor tem mais alguma coisa pra perguntar? E ele falou, eu não. Ela, tudo bem. Que Oxalá te abençoe. Fiquem com Deus. Na hora o dirigente fez. E eu não entendi o que tinha de mais naquilo. Eu achei o máximo, tô educadinha. E na hora todo mundo ficou, tipo, super espantado. Eu falei, cara, não tô entendendo e tal.
Depois todo mundo sentou comigo e falou, nunca tinha visto isso. É que aqui praticamente ninguém recebe, nem Exu, nem Pombogira. E tava na mesa, tá? Não você tem noção, tava na mesa. Eu falei, cara, o que que tem? Do mesmo jeito que vem Preto Velho, que vem Caboclo, veio a Pombogira. Porque quando tinha uma mesa mais pesada, era chamada a linha da esquerda na mesa. Então, na minha cabeça, eu não tava vendo qual era o problema, qual era o espanto. Depois eu entendi. Eles não tinham contato com a linha da esquerda. Eles não entendiam a linha da esquerda. Muito mal conheciam os seus guias da linha da esquerda. E eu falei, não, eu não vou passar por isso. Eu vou estudar, eu vou entender, porque não posso ficar com esse tipo de mentalidade. Isso não vai me levar a lugar nenhum. E depois, no final, ele me chamou e eu falei assim, foi tranquilo? Porque eu lembro de tudo, né? Eu já falei pra vocês que sou médico consciente. E ele falou, foi tranquilo. Não, que bom, mas você sabe que não pode vir mais. Eu falei, sim, ela não vai vir mais. Ela não falou que quem vai falar agora é a Preta Velha? Ele, tudo bem. No próximo desenvolvimento, quem já veio foi a Preta Velha, e foi assim, o tempo que eu passei nesse local. Quando ela tinha alguma mensagem pra passar, quem passava era a Preta Velha. Só que é aquele lance, quando você é iniciante, você tá num local, você segue as regras do local. Eu achava que a parte mais importante era a incorporação, né? Porque tava todo mundo indo pro terreiro para incorporar. Essa é a mentalidade da maioria das pessoas, da maioria dos médiuns, que o trabalho espiritual se resume à incorporação. E depois que eu passei a estudar mais a fundo, depois que eu fiz teologia, expandiu as informações na minha mente. E as minhas entidades, nos momentos que eu estudava e que eu via alguma informação, ela falava, tá vendo, é isso. E depois de um tempo eu passei a reconhecer, né? Aquilo que eu falo para vocês da clara audiência. Com o tempo você vai saber especificar. Quem falou agora foi o baiano? Quem falou agora foi o caboclo? Quem falou agora com você? O nome do meu baiano foi dado através de um estudo que eu estava fazendo. O nome da minha moça acabou sendo dado nas firmezas que eu fazia, porque eu não tinha contato, lá não se trabalhava. Então, eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu cheguei no dia, né, que ela foi chamada e foi feita todas aquelas perguntas, eu fiquei muito chateada. Por mais que tivesse sido tranquilo, eu fiquei muito chateada, porque eu achei que foi um desrespeito com a entidade. A gente, ainda mais quando a gente tá iniciando, a gente tem um amor, assim, a gente quer defender, como se a entidade precisasse de defesa, né? E ela falou assim, não, você precisa se preocupar comigo, você tem que se preocupar com você, porque eu tô ótimo. Se lá não pode, futuramente, a gente vê como vai fazer. A vovó passa as mensagens. Eu nunca vou deixar de estar com você, mesmo lá, não aceitando a linha da esquerda. Mas você precisa da proteção da linha da esquerda. Você vai ter que fazer por fora. Eu falei, tudo bem. A senhora vai ter que me ensinar. Foi daí que eu passei a fazer as firmezas com mais frequência. Uma das entidades que eu me consultava nessa casa também acabou me ajudando, né? Me passou algumas coisas para fazer em casa. Era engraçado que, por mais que as entidades passassem as informações, faz uma firmeza pro seu Exu, faz uma firmeza pra sua pombogira, parecia que sempre rolava aquela tipo, mas não fala nada não, né? Pra não dar mais problemas pra você. Então eu falava, não, tudo bem. Eu já não falava nada com ninguém mesmo, então pra mim tava tranquilo. Passava, eu fazia e ficava na minha. Até porque toda vez que eu tinha um contato maior com as minhas próprias entidades, tudo sempre acabava assim, caminhando e dando certo. Eu falo pra vocês que a base que eu tenho é que Exu é orixá. A gente tem os falangeiros sendo Exu e Pombogira. É uma energia intensa e densa? Mas eu não vejo como algo negativo ou algo que me deixa mal. Nunca me deixou mal. Nenhuma firmeza, nem nenhum trabalho incorporado. Então, eu acho que muita coisa que acontece com os médiuns vem desse preconceito e dessas coisas que vão colocando na cabeça de vocês. É por isso que eu falo tanto do estudo e tanto de vocês se conhecerem e conhecerem as entidades que vocês carregam. Porque nem sempre o que as pessoas conhecem é a verdade. E nem sempre o que as pessoas falam é a verdade absoluta, porque nada é verdade absoluta. Vocês vão começar a aprender com as entidades de vocês aos poucos, então permitam que elas falem. Quando isso aconteceu comigo no início, me bloqueou demais, porque eu achei que eu já estava fazendo tudo errado, né? Mas foi o modo como eu fui tratada, foi o modo como a entidade foi tratada. Aquilo dificultou um pouco o meu entendimento em relação à linha, o meu entendimento em relação às entidades. A pombogira tá ligada ao desejo, e não é só o desejo sexual, é o desejo de tudo, é o desejo do que você quer ter, o desejo do que você quer fazer. Ela coloca em movimento o desejo. O arquétipo da pombogira são mulheres de caráter forte, são mulheres com autoestima elevada, são mulheres empoderadas, mulheres seguras de si, belas, sensuais, que não tem nada a ver com ser vulgar.
esse mito, essa falácia de que toda pombogira é prostituta, pombogira é mulher da vida, que todo Exu é bandido, assassino. Quanto mais as pessoas conseguissem denegrir a imagem, menos as pessoas iriam procurar. Vocês entendem essa correlação? Porque se você tiver medo daquilo, você não vai procurar. Se você achar que aquilo é ruim, para que você vai procurar? Aquilo lá faz o mal para as pessoas. Aquilo lá é algo negativo. Aquilo lá faz magias que matam, que destroem, fazem amarração. A parte que sempre foi massacrada foram as religiões de matriz africana, foram os orixás, foram os guias. Tiveram que aguentar essa carga, no caso, negativa, do que as pessoas sem conhecimento, do que as pessoas preconceituosas sempre falaram da religião, sempre falaram das entidades e dos orixás. Cabe a vocês mudarem esse tipo de mentalidade. Cabe a vocês não darem ouvido a esse tipo de mentalidade, a esse tipo de absurdo, a esse tipo de preconceito. Porque isso acontece até os dias de hoje. Quantos de vocês aqui não tinham medo de Exu, não tinham medo da religião, não tinham medo dos orixás? As pessoas ainda veem divindades com medo. Não faz isso porque o orixá pode cobrar. Não faz isso que a entidade pode fazer isso e aquilo com você. Porque o sagrado é algo que está ali para te ajudar a evoluir, que está ali para cuidar de você, que está ali para te abençoar. Eu não faço ideia do que as pessoas procuram na espiritualidade. Porque não faz o menor sentido. É a mesma coisa de que vocês falassem que Jesus vai castigar um católico. Não faz sentido. Se Jesus é amor, se os orixás são divindades, é amor, são partículas divinas de Deus, de Zambi, não acreditem nesse tipo de coisa porque não faz sentido. Sabe por quê? Porque isso limita vocês. O medo limita. A religião acaba limitando. Puxa, que isso? Religião te limita? Sim, limita. Espiritualidade te liberta. Quanto mais você entender sobre espiritualidade, menos você vai ficar em caixinhas. Tipo, isso é Umbanda, isso é Candomblé, isso é kardecismo, e nada disso pode se misturar. Porque se você é kardecista, fica lá no kardecismo. Se você é umbandista, fica lá na Umbanda. Isso tem que acabar. Eu não tenho que nada. Eu vou estudar o que eu quiser. Eu vou trazer para mim o melhor de todas as religiões, o melhor da espiritualidade, porque o meu objetivo é crescer como pessoa, crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. E nada disso mais eu permito que me atrapalhe, porque já me atrapalhou lá no início. Todo esse preconceito, toda essa carga de isso pode, isso não pode, isso é lá, isso é aqui, isso atrapalha pra caramba. Não permitam que isso atrapalhe vocês a partir de hoje. Quer estudar o kardecismo? Estuda, traz o melhor do kardecismo pra cá. Lembrando, mas o kardecismo é racista. O kardecismo é machista. Lembra da época? Qual foi a época que o kardecismo, a doutrina foi criada? Era uma época escravagista, era uma época machista. Tenta tirar o melhor dos ensinamentos. Parem de ficar toda hora, isso pode, isso não pode, isso é ruim. Sabe o que é ruim? Fazer o mal ao próximo. Isso que é ruim. Fica toda hora tentando se limitar. Os outros já querem te limitar o suficiente. Não permita que você mesmo, com as suas crenças limitantes, faça isso com você. Ó, Cida falou aqui. Eu achava que Exu era coisa ruim até conhecer ele. Exatamente. Eu posso dizer que eu fui muito abençoada. Porque a primeira gira que eu fui foi uma gira de esquerda. Quando eu comecei a me tratar, foi o dia que eu conheci o Zé Pilintra, foi o dia que teve uma gira da esquerda. Por mais que eu tenha me consultado com o Preto Velho de primeira, aquela gira era de esquerda. Eles abriam com a direita, mas era uma gira de esquerda. Então, eu já tive aquele impacto de toda a linha da esquerda, de todos os pontos, de poder falar com o Exu, de poder tomar ali um passe com a Pombogira e de falar com o seu Zé Pilintra. De ir em outras giras e sempre ter ali a linha da esquerda, de eu sempre poder estar em contato com eles. Eu não cheguei com tantas limitações nesse primeiro local. Eu não tinha tanta base, mas não cheguei com tanta limitação. Contanto que quando ele falou da energia, eu percebi que, não, essa é sua opinião. A sua opinião, pra mim, não cabe no meu coração, não cabe na minha mente, nem no meu aprendizado. E ele falava que eu batia de frente com ele. Eu falei, eu não tô batendo de frente. Eu não sou obrigada a concordar com tudo que você fala. Assim como vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu falo. Tenham dúvida sim, estudem sim, procurem saber mais, tá tudo bem. Eu quero que a gente converse e seja saudável. Eu quero que vocês estudem ao ponto de vocês não acharem que eu saiba mais que vocês. É por isso que tem lá o método LF, é por isso que eu tô tentando ao máximo passar aqui as informações pra vocês. Pra gente conversar abertamente sobre as coisas, sabe? A linha da esquerda salvou minha vida, Zé Pilintra salvou a minha vida.
esse contato com a minha pombogira foi maravilhoso. Eu me emociono só de lembrar, sabe? Tudo que ela fez por mim até hoje foi maravilhoso. Tudo que ela fez pela minha família foi maravilhoso. Porque ela não precisa falar exatamente o que ela vai fazer. Quando acontece, eu já sinto que ela meteu um dedinho em alguma coisa. Assim como todas as outras entidades. A minha criança gosta muito do meu irmão. Ela faz muita questão de tomar conta dele do jeito que ela fala, né? Eu tô tomando conta do tiozinho, eu tô lá olhando o tiozinho. As entidades fazem sim a gente pedir. Às vezes a gente fica tão preocupado em ficar toda hora pedindo as coisas que a gente nem agradece, a gente não para pra pensar e nem estudar. E eu agradeço muito por eu não ter tido tanta carga de preconceito, sabe? Eu não tava com todo esse preconceito, eu não tava com todo esse pé atrás com a linha da esquerda, então eu me entreguei mais, sabe? E por mais que ele tenha falado tudo aquilo, por exemplo, naquela época eu não consegui entender o nome. Ela já queria me dar o nome naquela época. Mas eu me deixei abater pela negatividade do local e da pessoa que era o líder. Porque esse, às vezes, é o problema da liderança. A gente acaba seguindo um líder, não é? É o líder, é o dirigente, é a pessoa que está ali na sua frente. É o pai de santo, é a mãe de santo. Então, às vezes, por isso que é tão difícil, por isso que a gente vê que as pessoas acreditam em qualquer coisa. Porque a mente do ser humano tem alguém que sabe mais do que eu e eu tenho que seguir cegamente aquela pessoa. Não, você não tem que seguir cegamente ninguém. Porque você tem o seu próprio cérebro, você tem o seu livre-arbítrio e você tem a sua força própria, você tem a sua intuição. Então siga mais a sua intuição. E falando sobre espiritualidade, você tem os seus próprios guias. Ouça mais o que eles têm para te dizer, confia mais neles, sabe? Eu conheci alguns médios que não eram tanto assim. No caso, que é o Zé, eu trago no meu coração até hoje, virou um amigo, sabe? Eu gosto muito de conversar com ele. E algumas coisas que eu falava sobre esquerda era com ele. Até porque ele já incorporava, ele já tinha uma noção maior. Ele já tinha mais tempo dentro da religião do que eu. Às vezes isso é bom, o famoso trocar figurinha. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo de hoje. Porque vocês acabam ouvindo experiências diferentes e falam, caramba, eu tinha um pouco de preconceito, assim como a Cida falou. Também tinha esse preconceito. Caramba, dá pra ser diferente. É isso. Dá pra ser diferente. Você não precisa tentar se enquadrar em um molde. Eu sempre fui, como eu posso dizer, eu nunca gostei desse negócio de seguir a regra, ou é assim, tem que ser assim e pronto. Não, por que tem que ser? Me explica. Não é porque eu esteja desafiando, eu quero entender, porque se eu entender vai fazer mais sentido na minha cabeça e no meu coração. Não me fala que é porque que isso não cola comigo. Me mostra, de onde que saiu essa informação? Dá pra entender? Eu sei que nem tudo na espiritualidade dá pra se fazer dessa forma. As minhas entidades sempre me explicam as coisas, sabe? Quando eu me consultava também acontecia isso. Ah, você toma um banho de boldo. E eu já ficava lá olhando, né? Tipo, e essa entidade que me ajudou muito era a vovó Maria Redonda, que era uma entidade de uma médium também, que era muito, muito boa. E ela já ria e falava, você quer saber o porquê, né? Eu falei, a senhora tá me mandando tomar um banho. Esse banho é de qual orixá? A senhora pode me explicar? E ela falou e tal. Ela falou, você tá estudando também, você sabe muito bem qual é o orixá? Eu falei, Oxalá. Ela, isso. Eu falei, como é que toma? Não sei o quê. E ela foi me explicando. Se você... Pra quem quiser fazer parte de um terreiro, essa é a parte que você tem que aproveitar. Pergunta ali pra entidade quando ela puder explicar. Porque, como eu disse, ela tem um trabalho espiritual dela pra fazer. Ela não tá ali pra ficar de professorinha, sabe? Te explicando tudo. Você tem que ter pelo menos um mínimo, uma base ali pra ajudar. Então, quando elas já vinham falar de alguma coisa, eu pelo menos já tava entendendo um pouquinho, porque eu já tava procurando saber. Eles mesmos me mandavam procurar saber mais. Estuda um pouco mais de erva, vai te ajudar. Estuda mais um pouco sobre o orixá tal. Então eu já ficava ali. Eles já tinham essa abertura de falar sobre estudo comigo. Então, para vocês que têm a cabeça muito fechada, pra galera que fala que estudo, que não precisa de estudo, para tudo precisa de estudo, gente. É por isso que tem tanta gente sendo enrolada por aí. Precisa sim de estudo. Pra você não ficar ouvindo qualquer besteira. Imagina se eu acredito naquilo lá atrás. Que isso é sujo, que a esquerda é suja, que não precisa da esquerda se você trabalha com a direita. Olha quanta besteira. Olha quanta falta de respeito com o sagrado. Não precisa ser assim. Depois eu fui trabalhar em um outro local. Nesse local era um pouco mais carregado do candomblé, né? No primeiro local, como eu disse, era um kardecismo e umbanda, todo mundo sempre de roupinha branca e tal. Nesse já tinha umas roupas coloridas, já tinha gira de Exu, tinha gira de cigano,
tinha Exumirim. Quando eu cheguei nesse local, que eu tive a base, parece que tipo assim, agora vamos lá, que agora você vai ver como é o trabalho, né? Porque a base que eu tinha de incorporação, vamos dizer assim, de contato energético incorporada, era Preto Velho, Caboclo, criança, que tinha festa lá. Foi complicado, eu admito que o primeiro lugar foi o local que praticamente me fez sair da religião, né? Me fez querer desistir. Porque eu tomei muita na cabeça lá. Até porque eu fazia pergunta demais, né? Segundo, né? Eu queria saber demais. Então precisa saber. É mistério da espiritualidade. Que raiva que eu tenho desse negócio de mistério da espiritualidade. É mistério da espiritualidade ou você não quer responder ou você não sabe. Porque não tem problema a pessoa não saber. É a falta de humildade que faz esse tipo de resposta. Tenham na cabecinha de vocês que não, o dirigente não precisa saber de tudo, mas ele tem que ter humildade para falar. Não sei, vou procurar saber. Não sei, vou procurar com as minhas entidades. Não sei, vou procurar, vou estudar sobre isso. E foi isso que me fez entrar no meu segundo local. O segundo local que eu trabalhei, conheci ele porque ele era enfermeiro. Eu tive um problema de saúde e acabei conhecendo ele. Porque a espiritualidade encaminha a gente para as situações, né? Quando eu cheguei no local, foi passando o tempo já, né? Eu já tava. Já vou pular umas etapas, né? Eu já tava participando das giras, ele me botava para atender. E ele falou assim: na semana que vem vai ter gira da esquerda, tá? E eu comecei a rir já. Eu falei, Ele você já tá incorporando, você já tá vendo aí como é que vai ser. Vou botar você pra trabalhar. Eu gelei, eu falei, como assim vou me botar pra trabalhar? Aí ele falou assim, qual será que vai vir? Eu falei, como assim qual será que vai vir? Ele, você sabe que você tem mais de uma moça, né? Eu falei, não, isso eu sei. Que eu já tinha sentido energias diferentes. Aí ele falou assim, é uma pena não ter deixado ela trabalhar no primeiro local, porque ela é retada, ela gosta, né? Mas é espivitada demais. Aí eu falei, não, ele deixa de ser cínica. Ai, como eu sinto saudade do meu falecido pai de santo. Deixa de ser cínica, você sabe que ela é mais geniosa que você. Aí eu falei, não, é verdade, é assim. Eu sei que é. E ela é mesmo. Eu tenho um gêniozinho que só. E chegou o dia da gira. Eu tava muito nervosa. Ele já tinha me botado pra participar da gira, mas não atendendo, assim, né? Mas pra eu entender a energia. Já tinha tido gira de mineiro, de boiadeiro e tal. Mas atender incorporada com a moça, não. Então, nesse dia, ele chegou e me chamou. A vovó, né, que tomava conta da gira, me chamou e me passou algumas instruções, né? Aí ela falou assim, olha, ela era muito engraçada, né? Ela gostava, ela se apresentava como vovó quimbandeira, né? Já sabe como é. Aí ela falou assim, você tem muito um pezinho na quimbanda com a tua velha aí, imagina como é que vai ser a sua moça. Não trava, deixa ela vir com força total e deixa ela trabalhar do jeito que tem que trabalhar. Você me ouviu? Eu falei, Aí ela já riu. Você tá com medo, vai atrapalhar, você vai tomar uma bronca e eu vou deixar. Eu falei, não vou atrapalhar nada. Vou atrapalhar nada? Vou deixar vir trabalhar, tá tranquilo, vó, pode deixar. Aí ela falou, tá bom, qualquer coisa você vem aqui. E quando eu tava saindo, ela falou assim, só mais uma coisa, vem cá. Você sabe como é que são as regras da casa. Nós não fazemos amarração, nós não fazemos trabalho negativo pra ninguém, você sabe. Eu falei, claro, foi por isso que eu tô aqui. Fora o pai incentivar o estudo, a casa trabalha de uma maneira que eu gosto. Não faz trabalho negativo, não faz amarração nem nada disso. Ela, isso, muito bem, pode ir lá. Começou o atendimento, eu fiquei num cantinho, ela chamou os cambones e falou assim, a Ju vai trabalhar hoje, tá? Ela vai chamar a moça dela e vai trabalhar. Ela me botou numa reta e falou assim, chama a sua moça. Eu incorporei, ela olhou e falou assim, seja bem-vinda. Ela foi lá, pediu benção à vovó e foi trabalhar. Aí eu fui, no caso, pro cantinho, onde eu ia ficar, e fiquei lá. A Cambone passou e falou assim, a senhora quer alguma coisa para beber e fumar? Ela falou assim, não. A menina não fuma e nem bebe. Aí eu falei, se a senhora quiser beber, tudo bem, não me importa. Ela, beber, traz uma taça para mim então. Aí trouxeram uma taça para ela. Ela pegou a taça, bebeu, atendeu 2 pessoas. E nisso passou muito tempo, né? Depois que eu atendi essas 2 pessoas, a avó me chamou. Chamou, né, a moça para falar com ela. Ela entrou e falou assim, senhora, ela, como é que tá? O cavalo tá tranquilo? Você tá tranquila? Ela falou assim, sim. Ela tá mais animada que eu lá atendendo, né? Mas ela não tá me atrapalhando não, a senhora pode ficar tranquila. Ela, que bom, porque eu falei com ela pra não atrapalhar. Não, tá tudo fluindo, tá tudo indo muito bem. Ela, se atende mais uma pessoa? Ela falou assim, claro, atendo sim.
Ela, então tá bom, vou mandar mais uma pessoa pra você, tá? Ela falou, tá bom. Aí ela foi e se encaminhou pro local. Eu fiquei lá, a Cambone falou assim, já vou chamar a pessoa. E ela já tinha acabado com a champanhe que ela tava bebendo. E ela falou assim, e ela falou pra mim, né, mentalmente, segura daí que eu vou segurar daqui. Eu falei, o quê? Eu não entendi. Ela, segura daí que eu vou segurar daqui. Eu falei, tá bom. É pesado? Ela, é. É ruim? Ela, bastante. E veio uma menina andando. Aí eu falei, ué. Ela, Aí a pessoa Cambone passou de novo. A senhora não quer nada pra beber nem pra fumar? Eu quero os dois. E eu olhei e eu, tipo, é engraçado. A sensação que eu tenho é que eu tô lá pra trás, vendo tudo meio que de camarote o que tá acontecendo. E eu falei assim, nossa, tá bom, não vou falar nada, porque ela sabe que eu não gosto de cigarro. E ela falou assim, eu vou precisar, tá, do cigarro. Aí eu falei, tudo bem. E a menina veio, energia pesadíssima. Aí ela, ela só um minuto que a Cambone foi trazer a minha bebida ali. Aí ela falou, tudo bem. E a menina ficava olhando assim, de cima a baixo e tal. E ela só fez, Aí eu falei, ai meu Deus. Eu falei, minha mãe, dá uma aguentada, pelo amor de Deus. Aí ela falando assim, tudo mentalmente, só olha, a menina olhando, ela quer. Ela, não, você pode ficar tranquila. Vai correr tudo bem. Eu vou fazer correr tudo bem. A pessoa veio e trouxe o cigarro, acendeu o cigarro, deu pra ela, e deu a bebida e falou, tá, mais alguma coisa? Ela, não. E a menina começou a falar. Porque eu tô com problema, eu quero saber se você vai conseguir aí resolver a minha vida. Aí ela, eu tenho que resolver a sua vida? Aí ela, eu tô aqui pra isso, né? Eu já não gostei do tom que ela tava falando com a pombogira, né? Eu só falei, E ela tentando, tratando super bem a menina e tal. Aí daqui a pouco a garota fala assim, chega perto dela e fala assim, você faz qualquer coisa? Aí ela já fala, e minha pombogira falou comigo, já entendeu onde vai chegar isso, nessa conversa? Eu falei, já entendi sim, minha mãe, vamos lá. Ela fala o que você quer. E a menina nova, sabe? Tava cheia de trancinha no cabelo. Aí ela, você sabe. Aí ela, não, eu não tenho que adivinhar. Fala o que você quer, eu quero ouvir da sua boca. Ela, eu quero uma amarração, você vai fazer a amarração pra mim? Ela falou, você sabe muito bem que aqui não faz isso, você não sabe? Ela, mas aí perguntando, você não vai fazer? Você não sabe fazer? Nossa. Quando ela falou, você não sabe fazer, parecia que eu tava explodindo. Aí ela falou assim, ela tá me provocando. A minha pombogira falou, ela tá me provocando, né? Eu falei, pelo amor de Deus, minha mãe, não leve em consideração. Ela não sabe, essa garota não sabe o que ela tá falando, não. E ela olhava, e ela ficou olhando pra menina, ela falou assim, é sério isso? Porque ele me largou e eu quero alguma coisa pra fazer ele voltar pra mim. Ele tem que voltar pra mim. Ela falou assim, não, ele não tem que nada. Nem você tem que nada. Eu tenho filho com ele, ele tem que voltar sim pra mim. Você vai fazer ou não vai? Aí ela, não, eu não vou fazer. O perna de calça não tem que voltar pra você. Você não sabe nem ficar sozinha, quanto mais ficar com uma outra pessoa. Aí eu falei, ai, vai dar problema. E ela falou, você vai deixar eu falar tudo que eu quiser. Eu falei, a senhora pode falar tudo que a senhora quiser. Não vou pedir mais não, porque ela já extrapolou demais, essa garota. Ela, olha só, pra gente estar com alguém, primeiro a gente tem que saber estar sozinho. Você não tem nem amor próprio, quanto mais amor por alguém. O filho de vocês, que você tanto fala aí, você tá usando ele pra atingir o perna de calça. No caso, perna de calça, pra quem não sabe, é marido, a parte masculina da relação, né? E ela falou assim, claro que eu não tô. Eu falei assim, claro que tá. Você sabe muito bem o que você tá fazendo. E na hora ela falou assim, o quê? Porque eu fico olhando, eu fico vigiando onde ele tá, o que ele tá fazendo. Porque agora ele fica lá todo feliz, tirando fotinho, mostrando, não sei o quê. Ela tava incomodada, né? Eu entendi, né? Que ela tava, tipo, que stalkeando o cara na internet. E ela tava pau da vida, porque o cara tava saindo pra caramba com a menina, tirando foto e postando essas coisas. Ela falou assim, porque a vida dele continua. Você que parou, né? A obrigação dele com você é com a criança. Você que não tá seguindo a sua vida, segue sua vida. Vai ser feliz. Quando ela falou assim, vai ser feliz, a garota ficou pau da vida. Aí ela virou e falou assim, você tá de santo mesmo ou você tá querendo me passar sermãozinho? Cara, eu fiquei muito pau da vida. Eu falei, que vontade de dar uma paulada nessa garota. Eu pensando, lógico, né, gente? Porque a pombogira também não falou nada. E ela olhou e falou assim, repete. Aí eu falei, ai meu Deus. Ela, eu quero saber se você tá de santo, você vai ficar passando esse irmãozinho. Você vai fazer ou não vai essa amarração? Ela falou assim, eu não vou fazer a amarração e você abaixa teu tom. Meu Deus do céu. E eu olhando, cara,
o Cambone tinha passado 1000 vezes. Agora o Cambone não passava de jeito nenhum. Porque eu ia pedir pra ela chamar o Cambone pra botar a garota pra fora. E ela falou assim, se essa menina continuar, eu vou pegar ela pelos cabelos e vou jogar ela lá fora. E quando o dono da casa veio falar, eu vou falar que ela pediu uma amarração, que eu botei ela pra fora, porque ela tava pedindo o que não deve. Aí eu falei, pelo amor, não faz isso. Minha mãe não faz isso. Meu primeiro dia de atendimento, você quer pegar pelos cabelos e botar os outros pra fora? Ah, mas ela tá merecendo. Eu falei, eu sei que ela tá merecendo, mas por favor, não faz isso. E ela ficava falando, eu vou jogar. Eu falava, não, eu vou jogar. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Cara, eu comecei a ficar tão nervosa. E ela botou a mão na cintura e olhou pra menina e falou assim, o seu problema não tá no externo, o seu problema é interno. Não adianta eu ficar falando com você porque você não quer ouvir. Você já veio na sua cabeça que eu sou obrigada a fazer as coisas por você. E não é assim que a espiritualidade funciona. Mas não adianta eu também falar isso com você porque você também não quer ouvir. Você vai fazer essa pergunta para várias entidades. Aqui não. Você sabe que você não vai ter mais abertura. Aí você vai arrumar um lugar realmente que alguém possa até fazer o que você está pedindo. Mas sabe que você não está mexendo com a entidade de luz. E é você que vai arrumar esse problema para você. E eu só ouvindo, quieta. E tipo assim, na minha cabeça eu falei, vai estar uma hora que ela vai pegar essa garota pelos cabelos e vai jogar ela lá fora. Eu falei, caramba, cadê todo mundo? Não tem ninguém aqui? E ela falou. Ela falou assim, as coisas não funcionam assim. Você tá faltando com respeito com o sagrado. Você tá faltando com respeito com a casa que te recebeu tão bem. Você tava sempre aqui, que eu sei que você sempre vinha aqui. E eu não lembrava, eu nunca tinha visto a menina. Você tá desrespeitando o dirigente, você tá desrespeitando a parte espiritual da casa, quem zela por essa casa. Você não tem respeito nem por você, quanto mais por essa casa. E falou pra caramba, e a menina, eu não sou obrigada a ouvir isso. Ela, você também, eu também não sou obrigada a ouvir o que você tá falando, não. Se você não quiser mais me ouvir, você se retire. A menina ficou olhando, daqui a pouco vem a Cambone. Oi, minha senhora, já acabou mesmo, ela tá de saída. Aí a Cambone olhou, tá de saída? Ela falou, não, ela tá de saída. Foi juntando os médios pra desincorporar. E a minha moça só ficava olhando pra menina de rabo de olho porque não deixaram ela sair, porque tinha que fechar a corrente. E a menina, meio sem graça, meio pau da vida, fechou a corrente, todo mundo... Antes de desincorporar ela, falou comigo de novo, ela assim, não vai dar problema pra você, porque eu me comportei. Você sabia muito bem o que eu queria fazer, eu queria jogar ela lá fora, você falou que não era pra jogar, respeitei a sua vontade. Não joguei ninguém lá fora, não falei nada demais, não vai ter jeito, ela não vai me ouvir, ela acha que tá certa ainda. Um problema que ela vai arrumar pra vida dela vai ser um problema pra essa vida e pra próxima. Mas você não tem nada a ver com isso porque eu fiz o meu papel. Eu falei o que tinha pra ser falado. E eu só, Aí desincorporou. Aí veio o meu pai de santo depois também, desincorporado, e falou comigo, como é que foi? Eu falei, a menina pediu uma amarração, a minha moça queria jogar ela lá fora pelos cabelos. E ele, o quê? Na sua primeiro dia de trabalho? Eu falei, minha nossa, só você mesmo. Eu falei, como é que é? Ela falou que ela queria fazer o quê? Queria pegar ela pelos cabelos e jogar ela lá fora. Você não deixou, não? Eu falei, pai, pelo amor de Deus. E ele rindo pra caramba, o meu pai era bem sacana também. Merecia. Quem é que pediu amarração? Aí eu mais ou menos descrevi a menina. Aí ele, não acredito nisso. Essa menina cresceu aqui no centro, tava sempre aqui, a família dela tava sempre aqui. Inclusive o ex-marido dela tava sempre aqui. Eu falei, pai, a moça ficou pau da vida, queria pegar ela pelos cabelos lá fora. E ela ficava me mostrando a imagem dela arrastando a menina pelos cabelos até lá fora. E eu fiquei muito nervosa. Aí ele falou assim, eu daria tudo pra estar perto. Eu falei, você também? Pô, pai, eu tô falando sério. Ele, não, eu sei que você tá falando sério. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Nas próximas giras, né, nos próximos trabalhos, a garota não apareceu nunca mais na casa. E ele, toda vez ele falava, viu, não veio hoje de novo, não. Aí eu falei, pai, você me desculpa. Ele, não, desculpa por quê? A idade estava certa e você mais ainda. Ela sabe muito bem que a casa não faz, eu quero saber por que ela sentiu que era abertura. Porque você é nova, se ferrou, pegou logo você. Vovó não dá ponto sem nó, muito menos a sua moça. Por quê? Se vocês prestarem atenção no começo da conversa, a vovó já tinha falado. Ela falou pra mim, você lembra das regras da casa? Aqui não faz amarração, aqui não faz trabalho negativo, não sei o quê. No caso, pelo que eu entendo ali, a minha moça já tava meio ali perto, né? Porque eu já tava indo, caminhando pra me incorporar. Então ela não tava nem falando comigo, ela já tava falando com a minha entidade, pelo que eu entendi. Então era só meio que um reforço do que ela já sabia que ia acontecer. Acho que esse é o poder maior das entidades, sabe?
É entender as situações ali antes mesmo delas acontecerem. Eu sei que nesse meu primeiro atendimento marcou pra caramba a minha vida, porque depois eu fiquei muito pau da vida com a menina, né? Porque eu achei uma falta de respeito se tá de santo ou não. E eu não sabia nem o que ela tava falando. Tá de santo? Que tá de santo? De respeitando a entidade? Merecia mesmo. O Cleito falou aqui no YouTube, arrastar a cara dela no chapisco. Merecia tomar uma arrastada de cara no chapisco, não merecia, Cleito? Falta de respeito com a entidade, pô. Eu lembro que eu nunca mais esqueci isso. Eu lembro quando eu tava indo embora com meu noivo, eu contei a história pra ele e ele falou, não acredito. No seu primeiro dia de atendimento já pegou uma bomba dessa. Eu falei, caraca, como é que pode, cara? E eu sou muito contra a amarração, eu sou contra fazer qualquer tipo de magia negativa pra atrapalhar as pessoas. Eu tenho, vou falar assim, bem abertamente, eu tenho asco desse tipo de coisa. Eu acho que quem pede por amarração não tem amor próprio mesmo. Eu acho que a pessoa que não consegue ficar sozinha, que tem esse tipo de pensamento, ou fica comigo ou fica comigo. Porque se você amasse realmente, você vai amar ao ponto de querer que a pessoa fique bem. Nem que seja sozinha, nem que seja sem você. Isso é amor verdadeiro. É você amar mesmo que a pessoa não esteja com você. Essa coisa de eu amo tanto que eu queria que a pessoa ficasse comigo pra sempre. Não, você não ama nada, você nem se ama, você não sabe nem o que é amor, você não sabe o que é respeito, você não sabe o que é nada. Amarração é isso, é falta de amor próprio, é falta de respeito, é falta de caráter. Eu sei que esse tipo de assunto que o pessoal fica puto da vida quando eu falo, sai um monte de seguidor, mas é bom, ó. Não concordo comigo, vocês não precisam ficar aqui. Até porque, quando vem esse tipo de desavisado me perguntar sobre amarração ou magia negativa, eu já excluo imediatamente dos canais. Eu acho que se você não entende que a espiritualidade e os guias são sagrados, eles têm uma energia divina, eles estão ali cumprindo ordens, estão ali trabalhando na base da hierarquia com respeito ao sagrado, vai ficar difícil mesmo, porque você não entende nada. É estranho, porque a pessoa tem aquela vida de toda certinha, mas aí para quando ela quer alguma coisa, ela ultrapassa todos os limites. Porque ela acha que se é por ela pode sair atropelando todo mundo, não importa. Ela pode fazer amarração, ela pode fazer algo que prejudique ou que cause uma doença numa terceira pessoa, ou que faça a pessoa perder o emprego. Ela quer, porque ela quer. E ela acha que as entidades vão fazer isso por ela. Não é assim que funciona, não é assim que a espiritualidade funciona. Aí eu volto no estudo. A falta de estudo faz esse tipo de mentalidade torta das pessoas continuarem. Estudem. Entendam as entidades de vocês. Ah, mas tem entidade que faz sim magia negativa, tem entidade que faz sim amarração. Sim, mas aí depende do local. E você não vai falar que é uma entidade de luz, porque essas coisas estão ligadas à negatividade. Essa pessoa não está incorporando o guia dela há muito tempo. Porque se você precisa estar puro para incorporar o seu guia, imagina você mexer com algo que às vezes leva sangue, que às vezes leva algumas coisas tão negativas. Entidade de luz não está misturada com esse tipo de coisa e ponto final. Esse é o mínimo que as pessoas têm que saber. Esse meu primeiro trabalho, eu falei, depois desse é muito ruim de eu pegar uma coisa pior do que isso. Meu primeiro atendimento, agora eu veio pedindo amarração, o resto vai ser tranquilo. Depois desse atendimento, quando eu fiz a minha firmeza pra minha moça, ela falou assim, viu, correu tudo bem. Nem joguei ela lá fora. Eu falei, ai, minha senhora. Mas eu fiquei com medo da senhora jogar ela lá fora assim. Ela, não. Vai ser o primeiro atendimento, eu tentei ficar o mais tranquila possível. Às vezes, vocês vão passar por situações difíceis e vocês vão ver ali como a sua entidade, você trabalhando em conjunto, como as coisas vão ficar bem, sabe? As entidades sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, as entidades sempre entendem o que a gente realmente quer fazer. Ela sabe que eu não gosto de cigarro, mas quando eu vi a pessoa que tava vindo, até eu entendi, eu falei assim, pode pedir um maço do cigarro. Pode usar à vontade aí, que o negócio vai ser brabo. Certas horas vocês vão entender que certas coisas são necessárias. Toda vez que eu faço a firmeza pra ela, eu botava o cigarro, porque eu achava que ela usava cigarro. Por quê? Porque eu sempre vi todo mundo usando cigarro. Só que ela falava pra mim, desde lá atrás, o nome cigarrilha, só que eu não sabia o que era. E com o passar do tempo, eu tava estudando e eu vi a foto da cigarrilha, né? Que eu achava que cigarrilha é aquele negócio de plástico que deixa o cigarro alongado. E não, cigarrilha é tipo um charutinho mais fininho. Tem até um cheiro mais adocicado. E quando eu fui numa loja de artigos religiosos, quando eu peguei na caixa, ela falou assim, finalmente. Eu me senti uma idiota.
Nossa, tô há anos dando cigarro pra minha moça. E ela falou, finalmente. Eu falei, pô, a senhora podia ter me falado, né? Eu venho aqui na casa de artigos religiosos, mó tempo, o que a senhora me mostrou antes? Ela, você tá me dando aquela porcaria? Você sabe muito bem que a porcentagem de tabaco ali é mínima. E é exatamente isso. Às vezes, nas casas, né, eles acabam usando o cigarro por ser mais barato, por ser mais acessível, porque a cigarrilha é cara. No caso, acho que é R$ 14, às vezes, e só vem 4 unidades, vamos dizer assim. Então, é um artigo mais caro. Mas, realmente, a qualidade é outra. Porque quando eu acendi, coloquei pra ela, o cheiro é muito melhor. Porque eu não suporto o cheiro do cigarro. E quando eu acendi lá, que eu traguei, né, pra acender melhor, né, pra ficar incandescente, pra botar pra ela falou, tá vendo a diferença? Eu falei, pô, total. Agora, sempre que eu puder, eu compro desse pra senhora. Mas a senhora podia ter me explicado. Ela, tudo tem seu tempo. Agora você já sabe qual é. Eu falei, pô, mas eu tinha certeza que era esse. Ela falou assim, não, você nunca me perguntou. Você sempre botou cigarro, eu deixei. Eu falei, ah, tá. Então tá, desculpa. Aí ela riu, ela só ri. Ela só ri dessas minhas burradas, né? É igual a cor da vela. Qual é a cor da vela que vocês costumam usar pra Pombogira e pra Exu? Coloca aí pra mim nos comentários. Qual é a cor da vela que vocês usam? Ó, o pessoal falou aqui, vermelha... Ah, vermelha pra Pombogira e preta e vermelha pra Exu. A Gomes falou que usa preto e vermelho, o Cleito falou preto e vermelho e preta. Beleza. Então, para orixá Exu também uso preta e vermelha. Para Exu eu uso preta e vermelha, mas a minha moça pediu uma vela toda preta. Eu uso vela toda preta para uma delas e a outra moça usa vela vermelha e preta. E quando lá atrás ela me falou da vela toda preta, eu falei, ih, preta? Toda preta? Ela falou assim, eu falei, tá bom. Ela, tá bom? Só isso que você tem pra dizer? Eu falei, se a senhora tá pedindo uma vela toda preta, é uma vela toda preta. Ela falou assim, aliás, a minha guia também é toda preta. Eu falei, tudo bem. E depois ela me mostrou os detalhes que tinham na guia dela, eu fiz tudo bonitinho, do jeitinho que ela pediu. Não se bloqueiem, não fiquem limitados, né? Porque geralmente se usa uma vela preta e vermelha, ou vermelha, que não se possam usar outras cores, porque isso também vai depender do orixá que rege aquela entidade, vai depender de muita coisa. Ouçam mais o que a sua entidade tem para falar. Se eu tivesse todas essas limitações lá, eu ficava, ai meu Deus, pedi uma vela toda preta, deve estar errado. Quando ela me pediu uma vela toda preta, eu nem falei nada. Daí eu falei, vou ficar quieto, sabe? Porque esse pessoal daqui a pouco vai falar que nunca ouviu falar disso. E quando eu tava nessa segunda casa, a primeira coisa que eu falei pra ele foi, a guia da minha moça é toda preta e a vela também. E ele falou assim, ah é? Que bom. Ela já falou isso tudo? Eu falei, já. Aí eu falei assim, você não vai falar nada? Ele, por quê? Achou que eu ia falar que tava errado? Eu falei assim, porque é o que eu tô habituada. Aí ele, não. Ele tem que sair um pouco fora da caixinha, né? Eu falei assim, exatamente. Ele, isso aí. Depois você me mostra, Gui. Tô doido pra ver. Eu falei, tudo bem. Na época eu já me deixei bloquear por muita besteira, né? Deixei de acreditar, fiquei com receios. Esse tipo de coisa acontece pra caramba, mas cabe a vocês permitir que ele se prolongue por muito tempo. Às vezes a falta de conhecimento do outro atrapalha muito a gente. Até porque a gente vê naquele outro alguém que deveria saber o que ele tá falando. E nem sempre vai ser assim, infelizmente. Não fiquem chateados, não fiquem tristes. Estudem, para quando a pessoa falar alguma coisa, você vai saber, tipo, nada a ver com o que ela tá falando. Puxa, nem sempre é assim. Não, dá pra fazer diferente. Vocês vão saber. A Pombogira pediu uma vela toda preta, a Pombogira falou um nome. Isso tudo foi durante as minhas firmezas, foi durante o meu momento de conexão. Isso pode acontecer com vocês também. Quanto mais vocês se conectarem, mais próximos vocês estarão da entidade, mais liberdade e facilidade ela vai ter de passar as coisas pra você. Até porque a entidade às vezes pedem coisas tão simples e a gente que deixa passar, sabe? Botar ali um copo d'água e rezar, se conectar, comprar uma rosa vermelha e tomar um banho, porque rosa vermelha está muito ligada à pombogira, você pode fazer isso. Pombogira é força, é energia positiva. Tira da cabecinha de vocês isso de pombogira é vulgar, é prostituta, é mulher da vida, faz trabalhos negativos. Infelizmente, o preconceito lá de trás às vezes ainda está enraizado, inclusive das pessoas dentro da própria religião. Tira isso, deixa isso pra lá, sabe? Não deixe que isso afete vocês mais. Quanto mais vocês estudarem, menos isso vai atrapalhar vocês no desenvolvimento de vocês. E desenvolvimento, eu digo isso, quanto mais você se conectar, mais você vai entender a entidade. Foi assim que eu entendi o nome da maioria das minhas entidades. Ali, na firmeza, diante da vela, esperando ali, naquele meu momento de conexão, pedindo se ela queria falar alguma coisa, se ela ia passar alguma coisa. Os banhos de erva que me passam são nos momentos
da desconexão, é no momento que eu tô rezando, é no momento que eu faço a mentalização. Então, se deem essa oportunidade. Quanto mais vocês se conectarem, essas coisas vão chegar até vocês. Mas aí depende sempre de vocês, depende do querer. Até quando vocês vão ficar deixando pra lá? Até quando vocês vão querer que as pessoas falem pra você? Ah, porque eu fui no local e a pessoa falou o nome da minha entidade. Ela não tem que falar nada. De repente ela tá vendo só uma entidade que tá ali do seu lado, nem a entidade da sua coroa. As pessoas têm que parar com isso. Ah, estou vendo aqui o caboclo pena branca. É o seu caboclo. Não, não faz isso. Mas que coisa chata isso. Aí a pessoa fica fixada que a entidade dela é aquele. E pronto, final. Aí daqui a pouco tem outro caboclo. Aí quando o caboclo dá o nome, ela fala: ah, mas o fulano lá falou que era pena branca, então tá tudo errado. Não! Certas pessoas querem fazer essas coisas para se amostrar, elas acabam atrapalhando mais do que ajudando. Durante a sua conexão, as entidades vão falar o nome. Elas vão dar as informações necessárias para você. O modo como que era para eu fazer as guias, as entidades passaram nos momentos de conexão. Na maioria das vezes que as minhas entidades passaram as informações, eu não estava no terreiro. O terreiro é só mais um outro local de conexão, ao qual é opcional você estar lá ou não. Até porque eu já falei com vocês inúmeras vezes, conexão espiritual não se resume à incorporação. Entender a entidade é importante. Quando eu passei a entender melhor as entidades, facilitou muito a minha vida. Quando você vai perdendo essas neuras, vai te facilitando muito mais. Você vai perdendo essas crenças limitantes. Só pode ser isso, só pode ser vela preta e vermelha, ou só pode ser vela cortal. Não, eu nunca ouvi falar disso. Esse lance de eu nunca ouvi falar disso que atrapalha pra caramba, porque as pessoas não estudam, as pessoas não procuram saber. Toda entidade é diferente, toda entidade carrega a história dela, o ponto. Por mais que às vezes tenha até o mesmo nome. De repente, aqui, deixa eu ver mais alguém aqui. O Nelson pode trabalhar, não sei, com caboclo tupinambá, e eu também trabalho com caboclo tupinambá. É o mesmo? Não. São vários falangeiros diferentes que carregam o nome. Mas o ponto é diferente. A entidade plasmada, se a gente pudesse ver as duas, uma perto da outra, seriam diferentes. Um pode ser mais alto, pode ser mais baixo, um pode ser mais velho, pode ser mais novo. É diferente. Eu fico triste, assim, que as pessoas ficam levando as limitações dela pro sagrado. Não permitam isso. Quando alguém falar isso pra vocês, nunca ouviu falar. Você fala, então estuda. Essa é a melhor resposta que você pode dar pra esse tipo de gente. Estuda e procura saber. Algumas pessoas às vezes não entendem quando eu falo, mas você não tem religião, então você não é mais um umbandista? Eu amo a Umbanda. Mas se você me perguntar, eu prefiro falar que eu sou espiritualista. Porque quando eu falo que eu sou umbandista, mas que eu estudo kardecismo, as pessoas querem ficar botando pitaco, falando, mas kardecismo não me estressa. Não me estressa com isso. Eu vou estudar o que eu quiser, porque quanto mais informação eu tenho, mais eu evoluo. A dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje é essa, é se conectar. É permitir que a entidade fale com você, é permitir que ela passe as informações, confiem mais. Eu passei desde o negativo até chegar nas partes melhores de me conectar, de entender o nome, de entender a cor da guia, de entender a cor da vela. Mas eu tomei pra caramba na cabeça lá. Não contei nem terça parte das coisas que eu passei. Eu chorei demais, eu perdi totalmente a esperança, eu perdi... Na época eu lembro de usar uma coisa que hoje em dia eu sempre falo para as pessoas não fazerem. Porque na época eu cheguei a falar que eu tinha perdido a fé. Presta atenção no seguinte. Se alguma coisa de ruim acontece e você fala que você perdeu a sua fé, você nunca teve fé. Ah, como assim? A espiritualidade, os seus guias, a espiritualidade superior, os orixás, eles não estão ligados à religião, muito menos às pessoas. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se decepcionou com o dirigente, com o espaço, com o que foi falado com você, não mistura. Seus guias não tem nada a ver com isso. Não mistura canal, não misturam as coisas. Na época, eu era muito iniciante, era muito crua naquilo tudo, eu misturei tudo. E eu perdi um tempo precioso que eu poderia estar com as minhas entidades. O Cleito falou aqui, foi incrível, tão bom, tão leve e divertido também. Pouquinho, 2h20 é pouquinho? Que bom que vocês gostaram. Boa noite pra todo mundo que assistiu a live aqui no Instagram também. Axé pra todos vocês.